Boa noite, meu amigo. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Que bom, tô feliz que você topou o convite, tô feliz que a gente vai poder conversar hoje sobre teatro. E antes de mais nada, eu separei uma informação que eu não tinha te contado Ah, até é? então, propositalmente ainda. E em 2019, quando eu vi a tua peça, Sim. e que a gente vai falar dela ainda bastante, mas eu saí do espetáculo, eu fiquei ali até o final para poder conversar com você um pouquinho e tudo mais, saí e fui para o carro. E fui para o carro. E naquele ano eu estava realizando pela primeira vez o meu sonho de participar do Festival de Teatro de Curitiba, que até então eu não tinha participado. Eu estava Sim. só como espectador. E eu entrei no carro naquela noite, e eu lembro perfeitamente, eu peguei o carro, deixei na hora que eu entrei no carro, eu falei, cara, eu ainda preciso dar um rolê com essa galera do teatro, porque isso aqui é muito massa. Um ano depois, tudo bem que de um jeito um pouquinho diferente, cá estamos. Ai, que ótimo. Que bom, Sim, né? Enfim. foi sério, a tua peça foi simplesmente sensacional. Como eu já te falei antes, foi a melhor peça que eu assisti em 2019 no festival. Foi simplesmente sensacional. Mas, cara, chega de falar, chega de eu falar e eu estou curiosíssimo para saber, de coração, como é que você caiu na arte? Como é que foi isso? Então, eu venho de uma cidade chamada Santo Antônio Salto da Onça, que é uma cidade do agreste do Rio Grande do Norte. E desde criança eu tinha muito contato com quadrilhas juninas, né? E as quadrilhas juninas, elas tinham uma força de cena e eu não sabia bem o que era aquilo. Eu de uma família de fazendeiro, de vaqueiros. Quando era criança eu cheguei a correr vaquejada. Para quem não sabe o que é vaquejada, é algo que se parece com tourada, coisas desse tipo, né? E sempre gostei muito dessa energia que era exatamente essa poética das quadrilhas juninas, quando vinha aquele elenco correndo e gritava "Hey!", e eu me arrepiava inteiro daquilo. E dali em diante eu sabia que eu queria experimentar aquilo. Só que eu não poderia fazer isso, porque eu era o filho do prefeito de uma cidade extremamente machista. Quem eram os bailarinos e os dançarinos de quadrilha junina eram normalmente do público LGBT. Então eu não poderia nunca participar de quadrilha junina. Mas eu ficava sentado no palanque dos jurados, né? Bem sentadinho assim, assistindo tudo, bem lindamente, bem quietinho. Nos parques e circos nordestinos, normalmente de um tempo recente, existe muita figura da mulher monga, que para ir pro Sudeste é mulher conga. E é num trailerzinho pequenininho e aquela foi uma das minhas primeiras experiências teatrais como espectador, sabe? Então eu assisti aquilo, tinham coisas ali que eu achava um horror e que, enfim, a gente pode comentar mais sobre isso, sobre o machismo, transformar o corpo da mulher em um objeto naquele momento, porque é uma mulher de biquíni que se transforma em um gorila, e tudo aquilo mexeu comigo e que mais à frente, anos e anos à frente, iria 15 anos ou mais, acho que uns 20 anos depois, iria é, trazer a poética da mulher monstro, né? É, mas foi dali, eu acho que dessas experiências de tudo que fugia do que era convencional naquela cidade de interior, naquela cidade de cavalo, de estudos em Uhum. colégio de freiras e padres, uma coisa assim. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Nessa época eu tinha uns 6 anos, 6, 8 anos. Caraca. Aí com uns 10 eu fui estudar na capital, em Natal. Né? E Uhum. quando eu cheguei lá, a minha irmã mais velha, Luciana, ela era modelo, modelo fotográfica. E Uhum. daí me colocaram para fazer um desfile e umas fotos. E eu fui, eu e minha outra irmã mais jovem. E aquilo, tipo, eu fiquei apaixonado por aquilo.
Depois eu descobri no colégio, no papel no chão, de um curso de televisão. Eu fiz esse curso de televisão com o apoio da minha mãe, contra a vontade do meu pai, inclusive. Fiz esse curso de TV e depois entrei no teatro da escola e de lá para lá eu nunca mais, de lá para cá eu nunca mais parei de fazer cursos, oficinas, de atuar. E com os meus, foi mais ou menos com 10 para 11 anos. Vamos fazer, acho que esse 2020 faz 18 anos que eu trabalho como ator, assim, que eu comecei a estudar, né? Eu lembro como hoje, tipo, o meu primeiro trabalho profissional nesse sentido, profissional nesses moldes de se relacionar tendo cachê, né? Foi com 14 anos. Eu lembro como hoje, meu primeiro cachê foi R$ 700, viu? Era dinheiro pra época. Era no musical e que rodou todo o estado. E foi muito bonito, assim, essa primeira relação. Então, com os 14 anos pra frente, meio que não foi muito a escolha. Isso se tornou o meu trabalho, a minha vida mesmo. Então, é isso. Entendi. Na tua família tem artista ou não? Você é o único? Não, assim, numa parte mais distante, tem um primo que ele é maquiador e pintor. Entendi. Mas nas artes cênicas, não tem ninguém da minha família que seja, assim, das artes cênicas. Tem? Não, tem não. Acho que só se for parente, assim, mais distante, mas de fato, não. As minhas irmãs são da área da saúde, meu pai é fazendeiro, minha mãe vem da área de assistência social, então, de fato, não. Eu resolvi ser a ovelha colorida da família, né? Exatamente. Para as pessoas, claro, Brian, Hilda Torres é uma grande atriz do Recife que está aqui prestigiando a gente. Meu sonho é que Hilda apresente o espetáculo dela aí, no Festival de Curitiba, no Fringe. Soledade, que é um monólogo maravilhoso, super premiado lá em Pernambuco. Júnior Dalberto, que foi um dos meus diretores com o espetáculo Borderline, que foi super sucesso aí em Curitiba, né? Que massa. Em momentos incríveis, assim, ver aquela rua de São Francisco lotada com uma fila enorme de gente voltando para assistir, porque não tinha lugar no Teatro Italanandi. Foi quando a própria Italanandi me descobriu e escreveu uma super crítica para o meu trabalho. E tudo isso me abriu muitas portas. E todos os outros colegas queridos, Ulisses Freire. Bem, tem muita gente. Se eu for falar, eu vou perder metade da live toda. Não tem problema, pode ficar à vontade. Mas que bom desse carinho. Eu vou ler tudo com calma. Às vezes algumas mensagens podem passar despercebidas porque a gente vai conversando, né, Bruno? E acaba se perdendo. Mas é isso, sou todo ouvido de vocês. Não, entendi. Uma outra, então a gente pode dizer que o teatro, na verdade, foi quem te buscou, né? Porque se você não tem parentes nem nada, foi o próprio teatro que te buscou. Sim. Foi essa mágica, eu acho que entender o que era algo poético fora daquilo que já era convencional na cidade de interior, né? Eu acho que aquilo dali me fez migrar para o teatro. Claro que os meus primeiros contatos de estudo de arte cênica foi para televisão, o que me desvirtuou um pouco do caminho para teatro, porque eu cheguei muito cheio. Essa coisa de vender televisão é algo que brinca muito com os sonhos dos atores, das pessoas. E por um certo tempo eu fiquei fissurado, na pré-adolescência, ainda fissurado com essa coisa de televisão, que eu queria ser artista de televisão. Só que daí a vida foi me ensinando por outros caminhos, alguns mais árduos, outros com bastante flores, de que talvez não fosse isso que eu queria e que eu não precisava ser um ator da Globo para me firmar como ator. E que eu poderia ter outros sonhos, fora esse de um dia fazer televisão. Tanto que depois eu fiz publicidade, TV, e, enfim, fui desmistificando isso da tela para mim como ator. Mas isso do teatro, o teatro foi me colocando os pés no chão, sabe? Assim, eu acho que também tem muito picareta, assim, eu também fui muito vítima de picareta. Meu Deus, eu tinha separado essa pergunta. Eu tinha separado essa pergunta já para você. Né? Aproveita. Eu queria saber isso também. Mas como era mais ou menos a sua pergunta, assim, só para eu tentar também nortear. Não, porque assim, eu vou te dizer aí por experiência própria. Eu no teatro mesmo, na arte como um todo, eu tenho de carreira 3 anos.
Tá indo para o terceiro ano agora. Então, começou outro dia. Só que na dança, eu já tinha feito dança antes, já tinha feito cursos como modelo e tudo mais, tinha feito até um trabalho ou outro, mas realmente a gente acaba se deparando com muita gente que brinca com o sonho da galera. Exato. Pega o sonho, fala que aquilo é uma possibilidade real e absoluta, e aí acaba te vendendo algo que não é nem um pouco tangível, porque te vende a fórmula mágica do sucesso. E quando alguém faz isso com um sonho, que é o sonho da arte, né, que é o sonho que pode muitas vezes tirar a pessoa de uma situação ali de vulnerabilidade em algum momento, é muito perigoso. E eu já passei por isso, e eu queria te fazer essa pergunta, se você realmente já passou por furadas, por Já, picaretas. já muito, assim. Claro que em todo canto, qualquer categoria trabalhista, em qualquer tipo de relação de classe, qualquer tipo de relação, se vai ter picaretas por aí, né? Mas eu acho que no teatro a relação ela é mais honesta. Uhum. E ela se torna mais digna e mais honesta ainda quando você decide realizar os seus próprios sonhos. Eu acho que a minha trajetória artística ela começou a dar mais certo quando eu resolvi parar de esperar que as pessoas realizassem os meus sonhos e eu realmente me tornei empreendedor, um artista empreendedor, sabe? E isso foi algo muito positivo. Mas não empreendedor que eu estou falando com relação à economia da Sim, sim. cultura ou esses outros termos que até a gente se pega questionando hoje em dia de suas validades, mas de empreender mesmo, assim, de investir no estudo. Então eu estudei muito, eu abdiquei de uma adolescência, assim, muitas vezes de estar em farra com os amigos ou de estar no cinema porque eu tinha ensaio, porque eu tinha curso para fazer, então eu tinha que cumprir os horários para chegar nos lugares. Mas nossa, eu gastei muito dinheiro gastando curso com televisão que não me somou em nada, assim, só para talvez reafirmar a negatividade que existe em alguns meios, assim, né? Uhum. Eu acho que a TV é uma coisa muito maravilhosa, assim, muito bonita. Espero fazer televisão um dia, né? Quem sabe? Acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa. Não fico correndo atrás disso desesperadamente, como alguns colegas. Eu simplesmente vou fazendo o meu trabalho porque eu estou muito feliz fazendo com teatro. Eu já realizei Uhum. todos os meus sonhos até aqui, então eu sou muito privilegiado. Eu sempre digo isso para as pessoas. Sou muito feliz por essa escolha, sabe? O teatro me proporcionou ser conhecido em diversos estados brasileiros, assim, é, receber aplausos enfim, isso tudo é muito, muito querido. Mas, Bruno, eu acho que para quem está começando agora a fazer teatro, acho que tem que ficar muito ligado nessas questões, assim, sabe? Desses produtores, desses falsos agentes, dessas pessoas que acabam só querendo te tirar dinheiro e te vendendo uma coisa que não é verdade, que não é realidade. E a gente, quando está ainda muito imaturo, começando na profissão, a gente acaba indo por esse caminho e vai se frustrando, né? Vai se frustrando bastante. Há também um movimento de migração, de sair de suas cidades para ir para o eixo Rio-São Paulo para tentar coisas, sem estar com o estudo preparado, sem ter conhecimento de atuação, sem ter um trabalho, sem ter um portfólio para dizer, olha, esse sou eu pesquiso isso, eu faço isso e tudo mais. Então, muitos colegas foram para o eixo Rio-São Paulo e se frustraram a ponto de suicídio, assim, tem uns 2, 3 casos de pessoas próximas que se suicidaram porque se frustraram na vida. Uma outra colega, uma das grandes atrizes com quem eu já pude conviver, estudar e atuar, passou a ter problemas psiquiátricos e os médicos resolveram afastá-la dessas atividades que lida com personagens e tudo mais. Tudo muito psicossomático de frustrações. Então, eu acho que é ter o pé no chão mesmo. Acho que o caminho é estudar. Eu acho que se uma turma estuda, vai fazer outra coisa da vida, sabe? Assim, é bem isso, assim. Ou você estuda ou você não estuda. Não tem muita paciência para isso. O povo, ai, talento, talento, talento. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar com pessoas talentosas. Eu gosto de trabalhar com pessoas que estudam e que são dedicadas. Essas pessoas estão mais ao meu lado, assim, do que exatamente essas Entendi. pessoas que têm uma facilidade ou um dom para atuar. Isso para mim não me soma muito. Eu ouvi uma vez, logo nos meus primeiros 6 meses, o meu grande amigo e diretor Márcio Luz,
ele falou para mim o seguinte, ele falou, cara, artista como um todo, não ator nem atriz, mas artista, tem a obrigação de ser culto. Você tem a obrigação de estudar, você tem que estudar. Não existe nenhum outro caminho nesta trilha, né, do nosso caminho, que não seja o do estudo. E quando você diz estudar, tá, vamos lá, vamos trinchar para a gente. O que é o estudar para você? Pode ser uma coisa muito ampla, que a gente pode pensar na coisa de cursinho, de pré-vestibular, mas o estudar por si só a arte, a atuação, o que é isso? Olha, eu poderia dizer de coisas específicas e de coisas mais gerais, assim. Mas uma não menos importante com a outra. Para mais específicas, eu acho que um ator ele precisa ler os grandes teatrólogos, os grandes dramaturgos. Ele precisa, pelo menos, ler Hamlet na vida. Eu acho que Hamlet é uma das maiores escolas de teatro. É você ler Hamlet e você ter um estudo crítico sobre Hamlet. Eu acho que Brecht, Stanislavski ou técnicas mais contemporâneas que são um pouco mais avançadas, desde a técnica de viewpoints, o Hazabox, o pré-expressivo, que é uma técnica mais difundida por aqui, mas ler principalmente autores brasileiros. Eu não quero também me deter tanto a leitura do gênero teatro, de dramaturgia, mas você também pode ler contos, literatura. Eu, por exemplo, não gosto muito de trabalhar com dramaturgias tradicionais, daquelas que tem nome de personagem, a fala e a rubrica. Eu não gosto muito de trabalhar por aí. Eu gosto de pegar um conto, né, um conto literário, coisa mais um conto, enfim, mais literatura nesse sentido, e transformar isso em cena. Eu acho mais desafiador, eu acho assim, mas é algo muito particular. Então, é ler no ponto de vista prático. Isso hoje em dia tem as redes sociais, né? Então a internet também. Você pode também assistir vídeos e ter sempre um acompanhamento disso. E ainda nesse âmbito específico, eu acho que... Daniel Spencer, um cheiro para você. Eu quero... ainda específico, eu acho que é assistir teatro. Não tem escola melhor do que assistir teatro. Quando você assiste um espetáculo, você de fato aprende, você se dilata. Um ator ele precisa ler jornal. Um ator ele precisa estar sempre catando coisas. Aí no âmbito mais geral, você precisa estudar suas emoções. Você precisa, nem que seja por uma terapia ou por alguma técnica que faça isso, mas estudar as próprias emoções é importantíssimo. Abrir a sua escuta, e não só de ouvido, abrir a sua escuta para as poéticas da humanidade. Ou seja, para o que não é tão racional, para as coisas não tão concretas, para as coisas não exatamente palpáveis, para essas pequenas poesias. E isso traz de pronto conhecer o ser humano. Então, o ator ele precisa conhecer o ser humano sem julgamentos. Ele precisa compreender o que cada pessoa passa no seu íntimo como ser humano, né? E ele é sempre eu sempre digo isso assim, o ator ele é um ladrão de poesias, porque ele está sempre roubando poesias em tudo, na forma como essa cortina tá aqui atrás, da forma que você tá rindo aí para mim, da forma que o meu cachorro tá sentado agora aqui no chão, ou como essa rede balança, a gente se abrir para isso e ouvir muito o universo, o que o universo vai nos proporcionar, né, nesses espaços, assim. As ideias, as criações, elas ficam no ar, sabe? E quem pega aquilo e resolve trazer para a prática, para a cena, do seu jeito, canalizar a poesia, acaba transformando isso em algo muito bonito e muito necessário para o mundo, né? Porque a gente sempre fica trabalhando muito o lado esquerdo do cérebro. A gente sempre trabalha muito esse lado que é muito racional, sabe, Bruno? É um lado onde a gente está contando, onde a gente está julgando, onde a gente está criando palavra. É um lado onde a gente está sempre trabalhando, e o lado direito, que são de coisas que não se tem palavras, que são de um campo mais complexo e emotivo, a gente não trabalha tanto.
E no teatro você precisa ter esse equilíbrio, você precisa entender de poética, você precisa entender de estética. Eu não estou falando de estética, da estética em busca do belo aristotélico, exatamente, não é esse belo. De busca de codificações dessas poesias. Então o teatro é um grande jogo, é tanto que em outras línguas se chama play, né? Por exemplo, play, jogo, enfim, porque é um jogo de codificação. É tipo, você ter aí como plateia, eu vou te codificar uma poesia e isso vai te atravessar, você vai captar, não vai, tem interleituras, isso é subjetivo. O teatro, ele não é óbvio. O que eu mais diria para os atores que estão começando é que, se você quer buscar caminhos mais óbvios, assim, tipo, tem a teledramaturgia que pode fazer isso melhor, assim, para você consumir. Então, vá ao teatro buscando poesia. Eu acho que seria isso. Eu sou tagarela, né? Quando eu emendo... Não, mas é perfeito. Tem que ser assim. Que você está falando e eu estou viajando aqui junto, porque concordo com 100% do que você disse até agora, principalmente relacionado ao estudo do teatro e ir ao teatro. Eu, particularmente, aprendo muito mais vendo uma peça, eu aprendo muito mais prestando atenção naqueles atores que estão ali no palco, o modo como eles se movem, de onde veio aquilo, tentando imaginar de onde que tirou uma mão que treme, uma perna diferente, enfim, o corpo de como foi construído, do que propriamente vendo, por exemplo, outras mídias, enfim. O teatro me dá muito essa bagagem. Tanto que eu tiro muita coisa que eu vejo no palco e falo, cara, legal, porque eu nem sabia que na espacialidade do corpo do ator ele poderia ir daquele ponto para o outro ponto. Então, coisinhas simples que a gente vai vendo, só o teatro traduz, não tem outro jeito. Tem uma outra coisa muito prática, sabe, Bruno, que também precisa ser falado, que as pessoas têm até perdido muito, assim. Mesmo que você vai fazer um teatro pós-dramático, mesmo que você vai fazer performance ou outra coisa, entendam. Um ator, ele precisa trabalhar a técnica vocal. Um ator que não sabe trabalhar sua técnica vocal, ele está completamente despreparado para tudo, assim. Tem que saber trabalhar com diafragma, tem que saber respeitar, respeitar o próprio corpo, a respiração, tem que saber respirar, tem que trabalhar corpo, eu acho, assim, sabe? Tem que trabalhar tônus muscular. Não é ser bombado, não é ser alongado pro yoga. Não é isso que eu tô falando. Mas tem que trabalhar exaustivamente o corpo, saber dos seus limites, saber das possibilidades de corpo, de voz, para que você acabe não se machucando. Eu, por exemplo, que já fiz a Mulher Monstro em 95 sessões, até hoje eu machuco minha voz, sabe? Às vezes é muito tênue, porque agora também porque é uma peça que, enfim, exige bastante, né, trabalho vocal, mas assim, ainda machuco minha voz, machuco meu corpo, ou seja, o ator ele tem que saber se alongar, ele tem que saber se aquecer, ele tem que saber trabalhar as suas emoções, ele precisa saber trabalhar a sua voz, saber falar um texto e principalmente ler um texto. Olha, ator que lê parando, sabe que lê, que não sabe ler porque simplesmente está viciado nessas redes sociais que a gente mal lê e o cérebro já tipo vai confundindo até as palavras muitas vezes, assim. O do que é fácil, esse ator não vai se dar muito bem no teatro não, sabe, assim. Pode fazer uma peça e se dar bem porque não vai te exigir tantas coisas, mas a vida vai te cobrar ter preparação corporal. A vida vai te cobrar ter preparação vocal. Então estude, é tão bom porque a gente aprende, sabe? A gente se vira ao avesso. A gente está sempre aprendendo. Entendi. A preparação do ator, né? Stanislavski tem, inclusive, no livro A Preparação do Ator, que vai muito por esse caminho. Eu vi aqui o Júnior, da Alberto, falando, o aprendizado do ator é infinito, nunca acaba. Não tem como, é exatamente isso. E é isso que realmente me encanta no teatro, porque tem um mundo inteiro aqui fora que pode ser usado para viver na arte. Então, eu acho isso o que mais me motiva, na realidade, no teatro, e ter um campo gigantesco de estudo. E não só na literatura, mas na preparação realmente do ator como um todo. Eu queria voltar um pouquinho para você. Ali você tinha comentado que você, desde pequeno, você já vinha com a arte de maneira geral no teatro. Como que foi isso para você na adolescência? Passando da adolescência, você foi da pré-adolescência, adolescência, daí para aquela fase ali mesmo dos 18, 19 anos. Como é que foi isso? Como é que foi adaptar o teatro para a tua vida em todo esse caminho e vindo até aqui, na realidade?
Eu acho que quando eu fui chegando já no ensino médio, eu fui muito privilegiado no sentido de poder estudar numa escola particular e que me dava um bom ensino, uma boa oportunidade de ensino. E ali eu via sempre os professores trabalhando muito, perguntando assim: quem aqui vai fazer direito? Todo mundo levantava a mão. Quem aqui vai fazer medicina? Todo mundo levantava a mão. Quem aqui vai fazer engenharia? As pessoas levantavam a mão. E eu não me sentia muito contemplado com isso, sabe? Então, desde o ensino médio eu já sabia o que eu queria. No ensino médio eu já trabalhava profissionalmente com isso. Eu conciliava os estudos com o teatro e com os cursos, com os estudos, assim. Mas foi um choque, porque chegou um momento que a vida meio que foi me chutando pelas costas e dizendo: escolhe um caminho, agora fudeu, você tem que estudar, você precisa se sustentar, você tá ficando adulto, e aí o que é que você vai fazer? Eu acho que muitos de vocês devem passar, né, quem está assistindo, ou já passaram por essa situação. E foi uma coisa assim que eu fiquei muito tocado, sabe, na época, muito sensibilizado, assim, porque é como se o cotidiano fosse empurrando a gente para tomar uma decisão de algo que já está afirmado em mim, mas, tipo, por que mais disso? Eu já sabia das consequências que eu iria passar. Que ia ter mês com dinheiro, que ia não ter mês sem dinheiro, que ia ter trabalho, que não ia ter trabalho, que eu só ia levar muito não nas costas. Eu já sabia, meio que eu já estava meio que preparado para isso. Mas daí teve uma época que eu decidi, que eu tipo, pensei em desistir, porque a gente sempre pensa em desistir, sabe, assim, em alguns momentos. A gente sempre pensa, não tem isso aí, eu nunca vou pensar que vou estar frágil. O ator, antes de tudo, ele é um ser frágil. Ele é frágil. O ator que não é frágil, ele não é ator, porque ele é sensível, sabe? Ele se escuta, ele escuta as próprias emoções. Acho que a Bernadette, tá? A Bernadette também tá falando, parece a minha história com a música. De fato, eu acho que também os músicos, os artistas, de um certo modo, eles são sensíveis e eles vão se escutar. E naquele momento que eu tava de muita aflição, eu lembrei de um fato que me aconteceu quando eu tinha, de fato, 13 para 14 anos e que foi apresentar nesse espetáculo e que eu era um dos protagonistas. E quando eu estava fazendo o ensaio, chegou uma amiga chamada Raíssa Tamisa, que é uma cineasta hoje no Rio de Janeiro, e também Titina Medeiros, que é uma atriz conhecida, que ficou muito conhecida agora na Globo e que é uma grande figura do teatro potiguar e do teatro brasileiro. Elas chegaram para mim, eu era criança, e disseram assim: Netinho, que me chamavam de Netinho naquela época, nos prometa uma coisa. Aí eu disse assim: pode ser. Eu disse assim: prometa que você nunca vai parar, que você nunca vai desistir. E foi num ensaio geral, já com palco tudo montado, e aquilo nunca saiu da minha cabeça, assim, que eu nunca deveria desistir. Então eu disse: minha gente, é isso mesmo, a vida é isso, a gente tem que se arriscar, eu não tenho mais do que me arrepender, o teatro só me trouxe coisas boas, eu só me sinto vivo, então é isso mesmo. Chutei o pau da barraca e disse: minha gente, eu vou seguir isso, isso é a minha vida, isso é a minha profissão. Aí o povo: não, use isso como hobby. Sempre tem alguém da família que vai dizer: isso é hobby. E eu sempre, até hoje eu acho que eu fico um pouco irritado quando as pessoas chegam para mim para dizer para eu falar que isso é hobby. Porque eu dizia: não, isso não é meu hobby. Isso não é meu hobby, sabe? Hoje, por exemplo, meu hobby hoje em dia é estudar direito. Eu adoro ler leis. Eu adoro essa parte de direito, assim, eu acho que seria um bom advogado. Mas isso para mim é um hobby, sabe? Acompanhar esses casos de STF, essas coisas todas. Mas eu sou ator, sabe? Eu não estou outras profissões, eu sou ator. Eu acho que está muito ligado a essa relação de trabalho do ator, porque não é uma relação de trabalho convencional. É uma forma de ser. Eu acho que ator é uma forma de se expressar, é uma forma de estar no mundo, né? Então é isso. Normalmente a gente ouve: você só atua ou trabalha com outra coisa, assim? Qual é o trabalho mesmo? É o que eu mais escuto na minha vida inteira, assim, né? Quando eu digo: você faz o que da vida? Eu disse: eu sou ator. Mas você faz mais o quê? Eu disse: atuo? Eu sou ator. Exatamente. Eu sou ator, e as pessoas ficam: tá, mas você ganha dinheiro com o quê? Aí eu digo: olha,
eu sou um ator muito privilegiado, porque mesmo sendo um ator nordestino, passando por todas as coisas que eu já passei na vida, hoje eu consigo me manter com isso. Muitas vezes eu consegui me manter com isso. Então, isso foi uma construção de muito tempo, né? Agora, claro, que para você ser ator e você conseguir viver financeiramente disso, você tem que abrir o seu leque de possibilidades. Então, eu já dei aula para criança, já passei 2 anos dando aula de teatro para infância e juventude. Já dei muita aula de teatro, já produzi muitos espetáculos de fora, de grandes nomes ou menores. E hoje eu trabalho como assessor de teatro e de ópera, que une um pouco de gestão pública e de um cargo exatamente técnico para o governo de Pernambuco, né, em Recife. Então, acho que foi uma construção, assim. Então, eu posso estar hoje gestor público técnico de teatro e ópera, mas eu sou ator, sabe? E eu só estou fazendo isso porque eu sou ator. E eu só vou, talvez, quem sabe, um dia vender água de coco na praia porque eu sou ator. Entendeu? Exatamente. Então, eu vou estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa do mundo, mas eu sei que eu sou ator. Exato. Eu falo exatamente a mesma coisa. As pessoas me perguntam, o que você faz? Cara, eu sou estudante de teatro, eu sou ator. Não, mas o que mais você já faz? O que mais você já fez? E o pessoal só sossega quando eu falo que eu já trabalhei em outros setores e tudo mais. Mas ninguém sossega enquanto eu não falar isso, porque ficam incomodando e enchendo o saco. Porque não é ser ator é viver da arte. Eu estou vendo aqui Hannah Lery, acho que é assim que fala, perdão se eu não for assim falando, artistas plásticos também ouvem muito isso. Na verdade, eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com arte no país acaba ouvindo isso, porque a arte não é trabalho, não é ocupação, é hobby, né? Segundo essas pessoas. Sim, tem muito disso. E deixa eu te perguntar, cara, bateu curiosidade também. Quando você começou a trabalhar, você já trabalhava desde pequenininho e tudo mais com teatro, qual foi o principal medo que você tinha relacionado ao teatro? Você já comentou algumas vezes que da tua infância e tudo mais, que por ser filho do prefeito, mas qual era o teu maior medo? O teu maior medo fazendo teatro? Era que não desse certo? Que você não... Enfim, qual era o teu maior medo? Ou é o teu maior medo, talvez? Gente, sabe que eu não penso muito no medo? Agora que você tá me falando aqui, eu tô caindo a ficha assim, meu Deus, qual é o meu maior medo em ser ator? Olha, o meu maior medo hoje em ser ator talvez seja ferir alguém, sabe? Como ser humano, assim, com as coisas que eu expresso. Porque eu faço um espetáculo que ele é muito tênue, que é um espetáculo que reproduz e muitas das monstruosidades do mundo. Então, eu tenho muito medo de ferir alguém porque eu não estou acertado tecnicamente ou dramaturgicamente com quais sensações que eu quero passar. Talvez isso. Mas hoje eu estou muito seguro do meu trabalho. Hoje eu estou muito seguro disso. Por anos de militância na comunidade LGBT, por anos de estudo dessas questões sociais e de suas construções sociais. Então, talvez a Mulher Monstro me trouxe uma coisa que foi sair da zona de conforto. Saber que eu poderia dizer o sim através do não. Que o teatro ele pode ser não óbvio. Que eu posso não simplesmente entreter as pessoas por entreter. Ou fazer um espetáculo que é escandaloso, maravilhoso, mas que eu estou falando só para mim. Eu acho que a Mulher Monstro trouxe essa capacidade de fazer um teatro que coloca o mal em cena e que causa sensações nas pessoas, como que num gráfico muito bem desenhado, como flechas certeiras, sabendo que naquela hora a pessoa vai rir, que naquela hora ela vai ficar angustiada, que naquela hora ela vai ter vergonha alheia e que naquela hora ela vai se reconhecer dentro daquela jaula e que naquela hora ela pode se emocionar e quem sabe até chorar e que ela vai sair reflexiva daquele espetáculo. Não exatamente que ela vai mudar e tal, mas que ela vai sair reflexiva daquele espetáculo e de eu não abrir mão de fazer um espetáculo forte, de um espetáculo que incomoda, porque
desde quando o espetáculo foi criado, né, lá, quando eu comecei a escrever lá em 2015, muito se surgiu esse movimento no Brasil, principalmente dessas pessoas militantes, tanto de esquerda, de direita, embora eu seja muito esquerdista, mas a gente vê um julgamento da arte, sabe? As pessoas não entendem muito bem que a arte é cultura, mas que a cultura não é arte, exatamente. Nem tudo que é cultura é arte. E daí começam a julgar o que é o que não é arte. Sabe? Então, as pessoas nunca foram numa exposição e ficam querendo dizer o que é arte. As pessoas nunca foram assistir teatro. Uma pesquisa até um pouco mais antiga, mas de 2014, da FEComércio, expõe que 94% da população brasileira não frequenta equipamentos culturais. Né? Então, é uma população que muito julga e não sabe o que é as coisas. Então, eu queria mexer um pouco com isso, sabe? Mexer com cenas e performances que pudessem ser ferinas, mas não exatamente de ferir o ser humano, que eu digo assim, machucar alguém. Eu acho que o meu medo maior é machucar alguém. Mas eu acho que dar um tapinha de luva, como é o espetáculo, que na verdade dá um tapão, eu acho que é válido, sabe? Eu acho que isso é válido para as pessoas terem uma corda do que está acontecendo no mundo e dessa animalidade animalidade e humanidade, que é essa ambivalência de ser humano. Eu tenho, já que a gente já entrou no assunto da mulher monstro, eu queria entender, cara, queria que você contasse pra gente. Eu tenho certeza que muita gente que está começando, assim como eu, vai ver esse vídeo, vai ver essa live. Eu vou deixar depois, eu vou baixar ela para deixar registrado. E eu queria saber como que você construiu a mulher monstro. Óbvio que você já me contou um pouquinho sobre essa construção, que foi onde foi baseada, mas eu queria que você contasse pra gente, que ficasse registrado, de como você construiu esse personagem. Qual era a tua referência? Quem foi a tua referência? Você tem mais de uma? Enfim, mais para esse caminho. Tá. Primeiro, eu só quero ver aqui que Pedro Queiroga falando que paixão linda e arrebatadora. Pedro, você foi uma das pessoas que me fez me apaixonar pelo teatro quando ele é um grande ator de Natal. Nesse primeiro meu espetáculo profissional, ele era também um dos protagonistas desse espetáculo e foi muito lindo aprender e ainda aprendo muito contigo. O Júnior também, querido, que está aqui comentando. A Hannah diz assim, A Mulher Monstro é um espetáculo que expõe de maneira límpida toda a podridão que nos cerca hoje e tem raízes históricas. É isso mesmo. A Mulher Monstro, ela surge em 2015, antes dessa efervescência da política brasileira, de toda essa nitidez que sempre existiu e que ficou muito mais claro naqueles ali, com a exposição que as pessoas uma exposição negativa que as pessoas estavam colocando sobre a presidente Dilma e diversas outras questões. Naquele exato momento eu sempre estudei Caio Fernando Abreu, então ele é uma das minhas referências, sempre. Acho que é uma das primeiras, quando se trata de poesia e identificação, eu penso em Caio Fernando Abreu. Então eu estava lendo um conto dele, que é O Creme de Alface, e vi aquela monstruosidade toda e resolvi atualizar com prints de falas, de postagens das redes sociais que eu ia vendo, que achava que era monstruoso, que eram aberrações. Falas de Jair Bolsonaro quando ele nem era presidente ainda, quando ele ainda era aquela planta lá do Legislativo. E quando a função dele era ser comentarista do programa da Luciana Gimenez na Rede TV. Nossa, olha, gente, onde chegou, né? Hoje o presidente do... Pegou a pá, colocou e jogou para trás. O presidente do Brasil era o comentarista da Rede TV. Então eu acho que isso é muito significativo, né? Da podridão que a gente chegou. Mas, enfim, eu guardava todos esses prints e quando eu fui apagar a memória do celular, aí eu fui olhar e disse, meu Deus, eu tenho um monte de coisa. Aí resolvi experimentar isso daí. E de imediato lembrei dessa minha primeira experiência teatral relacional lá do interior, né? Que era Mulher Monga, que era aquele trailerzinho e tal, que às vezes tinha também em alguns circos que se chamavam Circo Tomara que Não Chova, porque não tinha teto, era só na lona, assim, lateral. Era época boa. Assim, num terreiro e armavam os circos. E eu sempre quis fugir. Bruno, sempre quis fugir com o circo.
Sempre, sempre. E eu acho que eu abriria mão da família para ir com o circo, assim. Se deixassem. Quando eu era criança, eu ia mesmo, não queria nem saber. Aí eu peguei essa referência da mulher monga, porque me colocavam sempre numa posição muito machista de ter que entrar para ver aquele monstro, aquela mulher de biquíni que se transforma no monstro. Eu achava aquilo um horror, não só pela exposição da mulher, e aquilo era muito confuso, porque eu morria de... Menino, eu morria de medo. Até hoje eu morro de medo. Em Trem Fantasma eu fecho o olho, eu não consigo abrir o olho, eu não sei. Tem que fazer uma terapia para abrir o olho em Trem Fantasma, mas eu acho que é isso, assim. É uma mistura de coisa, porque ficou. Eu acho que talvez seja uma referência daquelas coisas horríveis que eu não me identificava quando era criança, do machismo com aquilo. Então tem um pouco dessa referência e tem também um pouco da minha pesquisa de subverter as minhas dores. Né? Por um bom tempo eu enfrentei episódios depressivos maiores. Nunca mais, depois que eu fiz A Mulher Monstro, eu cheguei a ter episódios depressivos. Eu acho que eu expurguei muita coisa pra fora. Então, foi uma salvação nesse sentido. Eu sempre digo isso para as pessoas. Não que teatro seja exatamente uma terapia, mas é terapêutico, sabe? Enquanto terapêutico, tá sendo bom para mim. E eu consigo trabalhar com uma certa técnica e com muita precisão. E hoje, modéstia à parte, com mais maturidade como ator, como ser humano. Então, acho que dá para ir fazendo. Então, eu misturei todas essas coisas, esses 4 pilares, junto com também declarações da família, de coisas que eu sempre ouvi, assim, talvez do meu pai, enfim, coisas que eu não comentava, que eu não conversava com as pessoas e que eram cicatrizes dentro de mim, assim, cicatrizes ou feridas abertas. Eu coloquei tudo aquilo no texto e resolvi encarar. Né, e resolvi encarar o espetáculo. Então o espetáculo surge assim. Agora também é um espetáculo que está sempre em construção. Se você for assistir amanhã, por exemplo, o Cesimar Galdino, que é um grande fã do meu trabalho de Natal, muito obrigado, Cesimar. Ele assistiu o espetáculo já umas 4 vezes, fora meus outros espetáculos também, que eu já participei, Borderline, o Velório da Marquesa, enfim. Cada vez que você assiste, você vê um espetáculo novo, porque ele está diretamente ligado a essas manchetes, aos acontecimentos, os fatos políticos, sociais, históricos do Brasil, né? Então, eu tenho essa liberdade como drag queen, inclusive, de trazer essas shades, de trabalhar com o aqui e agora. Tem uma coisa tão linda, sabe, Bruno, que eu acho que os atores precisam aprender. Olha, atores, aprendam com as drags. Nem que você assiste RuPaul, ou então vá assistir numa boate gay, vá assistir um show de drag, vá aprender qual é a mágica de entrar em cena com um manto de energia, sabe, com uma responsabilidade de dublagem, de acompanhar uma música, de segurar um público que não tá nem olhando para você, sabe, que não quer que nem espera muitas vezes que tenha uma drag, porque hoje em dia sim, né, tem muita essa desvalorização dos shows de drag no meio LGBT, nas casas noturnas, mas assim, atores, estudem as drag queens. Estudem as drag queens. Porque muitas vezes as drags, elas não se identificam como atores porque se expressam. São atores antes de qualquer coisa, né? Tecnicamente falando, uma drag é um ator ou uma atriz. Então, uma drag queen é um ator ou uma atriz. Sendo ele homem cis trans ou mulher cis trans. Mas muitas vezes essa distância pseudo-intelectual que o teatro contemporâneo traz, das pessoas se acharem demais, sabe? Só querer falar fugindo do coloquial e tem muita vaidade no teatro, né? Tem muita vaidade. Isso afasta muitas vezes esses atores que estão lá, que são esses atores e atrizes que são drag queen. E muitas vezes eles se expressam mais pela música, como a gente vê hoje em dia, muita drag queen como música, no humor, porque tem mais liberdade, mas desde que comecei a ser drag, a estudar a ser drag, eu aprendi muito mais a ser ator, sabe? Então, atores, estudem. Eu não tô querendo dizer que vocês sejam drag, porque drag também é uma coisa de expressão. É como você se expressa, sabe? O Pedro Queiroga tá dizendo aqui de Jarita Nightingale, que é uma grande drag daqui de Natal. O Alan tá dizendo que drag é babado. Então, o que eu posso dizer, antes de qualquer coisa, atores, estudem as drags, sabe? E que drags venham mais pro palco de teatro, que as drags possam se expressar não só na dublagem, no lip sync, não só no humor, muitas vezes no stand-up, enfim, ou na música, mas que as drags possam ocupar os espaços das artes visuais,
sair também um pouco da performance e entrar na linguagem cênica, sabe? Por que uma drag não pode fazer teatro? Por que um ator não pode ser uma drag numa peça de teatro? Então, a Mulher Monstro é um pouco disso também. Entendi. Inclusive, desde Shakespeare tem a expressão drag, né? Já. Isso. Shakespeare tinha. Então, realmente é uma puta de uma dica. É subversivo. Ser drag é subversivo, porque imagina, quando as drags começaram, e a junção da sigla drag vem lá do palco elisabetano, né? Quando as mulheres eram proibidas de fazer teatro. E Isso. era subversivo os homens assumirem aquela função, sabe? Claro que tem uma posição de conforto, porque não se lutava muito, talvez pelo sistema da época, mas a gente também é tão confortável com os sistemas que a gente tá hoje em dia, esse sistema capitalista de cão. Então, e a gente também fica calado, mas enfim, o que eu quero dizer é que a drag, ser drag é ser subversivo. É questionar gênero, é questionar a expressão de gênero, é estar numa linha tênue, num questionamento constante. E esse questionamento constante, essa mágica que vem inclusive das artes circenses, do contraste das cores e das expressões, é isso que os atores precisam entender, sabe? A gente precisa colocar para fora Bem, eu me empolgo, né, falando de drags. Não, mas é que eu entendo perfeitamente. Por isso. Mas é porque as drags não ocupam mais esses espaços de teatro. Assim, de ver espetáculos de teatro que trabalham com isso. Isso foi muito vivo, era muito lindo de ver. Bem, eu falo como se fosse um velho, né? Que viveu a década de 70, 80. Eu tava pensando exatamente isso. Eu falo como se eu fosse um velho. Oh, meu Deus, como se tivesse sido idoso na década de 80. Mas, assim, eu tenho 28 anos, eu nasci em 91. Mas isso de você estudar e viver as épocas, né? Bem, enfim, estudem. Era muito lindo, porque até mais ou menos em meados da década de 90 se via um movimento de teatro de revista. Se via no Recife, por exemplo, o cabaré Vivencial de Versiones, que eram espetáculos, sabe, de teatro de revista, que eles montavam espetáculos e apresentaram na frente de igreja, sabe? Tem no Rio de Janeiro, tinha o Dizzy Croquetes e diversos outros caminhos. Então, antes, as drags ocupavam mais esses espaços. Hoje eu acho que elas estão indo mais para o caminho migrando do caminho do humor, exatamente, e entrando mais para o caminho da música. E me diz uma coisa, quando você começou a montar a Mulher Monstro, esse já era um pilar teu ou apareceu isso depois, de você querer fazer o personagem como drag ou não? Como é que foi isso? Já era um pilar de trabalho, né? No sentido de eu não queria exatamente ser um homem se vestindo de mulher. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que a caricatura deveria ser incorporada no trabalho para aumentar o contraste, a nitidez da encenação. Absolutamente por técnica de encenação, porque o Brasil estava cada vez mais monstruoso. Eu não poderia me fazer de cego diante dos acontecimentos brasileiros, diante de toda essa nitidez e polarização. Por exemplo, a gente vê hoje a situação que a gente está, é muito mais nítido encontrar essas monstruosidades nos rostos mais próximos. Mas eu não queria exatamente ser um ator fazendo uma mulher e no espaço uma mulher, tanto que no início do espetáculo, antes seria uma mulher que iria assumir esse papel, chegou a ensaiar comigo, eu ia ser só diretor, depois eu encontrei que o caminho não fosse muito esse, que seria também cair num espaço numa zona de conforto, e que eu queria questionar essa figura monstruosa. Porque todas as vezes que as pessoas me viam montado de drag queen, eu já me montei na Vogue, no Feitiço, tipo, em boates antigas, já me montei em Recife. Em Recife eu sempre me monto mais, assim, eu sempre me montava mais escondido. Eu saía sozinho, me montava, pegava um Uber, ia sozinho, vivia minhas histórias na boate e voltava para casa e me desmontava. Mas hoje em dia eu nem vou muito para boate porque essa minha expressão drag ela é muito saciada no próprio espetáculo. Mas eu já sabia que eu era drag, eu já tinha feito um espetáculo chamado Velório da Marquesa de Fátima, do Júnior Dalberto, que tá aqui, e que eu fazia uma drag queen, que era a Brenda Bubu, que convivia com as travestis. Então eu já vinha muito dessa pesquisa e vi que não era o caminho óbvio, que eu não queria esse caminho óbvio de colocar embora muito representativo, mas não porque eu queria dizer com aquela obra ser uma mulher fazendo a mulher monstro. Eu queria que fosse uma drag queen. Só que daí começou sendo uma drag queen intimista, pequeno. Você vê a comparação das fotos, você vê
você de fato vê que ainda não tinha esse contraste. E hoje eu já levo para uma arte mais circense, né? Da performance, da maquiagem, enfim, dos elementos visuais. Eu tenho uma pergunta para a gente continuar nesse mesmo ponto, que é o seguinte: eu vou te dizer primeiro como eu vi, como eu me senti naquele universo, e muito porque a gente estava, quando eu vi a peça, que foi em 2019, 2018 ou 2019 agora? 2019, não? 19. A gente tinha passado pelas eleições e tudo mais, então eu estava, e isso mexe muito comigo, vou te dizer que mexe muito comigo essa questão toda política, social da coisa. Então, a impressão que me causou de que é uma peça muito densa, é uma peça que, como você disse, é uma peça que é certeira realmente em vários momentos. A reação do público muitas vezes é quase unânime quando você está no palco. Como é o gradil ali, aquelas grades, talvez você estar de drag te ajuda a deixar muito daquela carga emocional no palco, ou não, quando você sai do personagem ainda traz, porque eu vejo a tua peça muito densa, é uma peça que espanta assim em algum momento para mim como público, isso eu estou dizendo na minha visão, ou não. Assim, antes de eu finalizar a maquiagem da Mulher Monstro, eu passo pela maquiagem da minha drag queen. Então, é sempre uma leitura poética da minha drag queen fazendo uma personagem. Então, a Mulher Monstro não tem nome por isso, inclusive. Ela não se chama Regina, bem que poderia se chamar Regina Duarte. Ela não se chama Patrícia, ela não se chama seja quem for, mas ela é a Mulher Monstro exatamente para trazer um pouco mais dessa ambiguidade das coisas, né? Para identificar outras pessoas. Essa caricatura, quando eu saio de cena, quando eu saio daquela jaula poética, que tem diversas leituras, não exatamente a concreta que está atrás de uma jaula, o espetáculo meio que funciona como ufa, vomitei, sabe? Esfreguei na cara das pessoas umas coisas que eu queria esfregar, fiz elas refletirem umas coisas que eu tô refletindo também, então é isso. Então eu não saio com muito peso, embora seja um espetáculo extremamente denso. Isso tem mais relação de saber o meu ofício mesmo. Chega um momento que também o ator ele não pode ser só emoção, ele também precisa saber controlar essa ordem da razão também, né? Então é um espetáculo denso que me dói muito fazer, não é um espetáculo fácil, é uma relação de amor e ódio, porque me dói, eu tenho ódio, mexe em coisas dentro de mim assim que me deixam às vezes até mal, mas por outro lado me deixa bem. Eu não sei explicar, acho que os colegas de psicologia poderiam me auxiliar nisso daí, inclusive já foi caso de estudos de uma tese de mestrado. Foi uma tese de mestrado, não sei, ou de graduação de psicologia da UFPE e também de outras universidades e outros campos, né? Mas é bem instigante isso. E talvez seja isso, então, talvez você tire para fora aquela vontade, porque na realidade eu acredito que o teu espetáculo ele é não só pela arte como um todo, da maneira como é montado, que a gente pode até falar sobre isso, mas a forma como critica, e o teatro tem isso por si só, de criticar o social, de criticar as pessoas, de criticar governos, enfim, é uma crítica. Na tua peça, ela é mais do que uma crítica, né? Ela pega a pessoa, pega o rostinho da pessoa e esfrega. Então, assim, não tem como você não ver o que você está falando, porque realmente, então, talvez possa ter um pouco disso, né? Que você joga tudo para fora. Uhum. E é um espetáculo que em suas etapas ele, por exemplo, eu acho que se fosse hoje talvez eu não apresentasse novamente na rua como você assistiu, daquela forma, com aquela quantidade de pessoas, porque nós foram 1.400 pessoas por noite ali. Né? A organização passou esses números pra gente, foram mais de 3.200 pessoas em 3 dias. Foi uma coisa muito louca, porque algumas pessoas não ficavam muito livres para sair no momento que não era que não chegava da forma como eu queria naquele dia, porque eu acho que o segundo ato, no momento que eu coloco as pessoas para rirem e botarem para fora, eu não queria que as pessoas saíssem exatamente ali quando elas estão rindo, eu quero que a pessoa saia dali quando ela tá incomodada. Aí quando a pessoa levanta e sai incomodada com ódio, aí sim, tem um ponto que eu gosto dessa pessoa sair. Mas para essas pessoas que riem, sabe, é muito importante que elas entendam qual é o final do espetáculo.
Por isso que eu fiquei tão angustiado quando o caso da chuva aí de Curitiba, enfim, todos os Aham. processos de censura do último dia que as pessoas não viram o final da peça. Então, o final da peça trabalha muito com esse questionamento da podridão. Eu vou me deixar apodrecer diante disso tudo, dentro dessa jaula, sozinho, eu vou me deixar apodrecer, é isso? Sabe? Então, esse é o grande questionamento. E puxando mais um gatilho disso que você comentou ali, cara, sério, é absurdo. É absurdo a gente ter que falar disso em 2020. Eu acho que se a gente voltasse 6, talvez 7 anos, talvez as pessoas não acreditariam no momento absurdo que a gente vive, Sim. politicamente falando, socialmente falando, mas precisa ser perguntado de que forma que normalmente vem essa censura velada, com qual desculpa que normalmente vem, porque eu imagino que hoje em dia já devem ter até um roteiro pronto para tentar censurar ou deixar que a peça não aconteça. Mas de que forma que vem isso para você? É porque o espetáculo ficou conhecido como algo muito polêmico no Brasil, né? Por todas as manchetes Uhum. e repercussões. Então, as pessoas meio que não querem mais programar coisas polêmicas. A Hannah está perguntando aqui se a apresentação em Curitiba não foi simbolicamente mais forte. Foi extremamente simbólico. O que eu estou dizendo é que a gente, que é ator, artista, a gente tem muito apego estético, né? Então, Uhum. eu queria ter tido a oportunidade e a estrutura de fazer com que as pessoas vissem o espetáculo com as trocas de luzes num blackout, sabe? Num blackout Uhum. total. Aquelas luzes dos postes ali estavam me atrapalhando. A sirene da polícia passando, querendo me interromper. O espetáculo também me Uhum. atrapalhou. Gente, eu passei por muita aventura em Curitiba. Eu acho que foi uma das coisas muito... foi muito chocante também, assim. Também me doeu muito, porque foi muito traumatizante. A verdade é que foi muito traumatizante, embora ao mesmo passo eu recebi muito amor, muita coisa boa. Então, quem me assistir em Curitiba lá ao ar livre, eu adoraria que vocês pudessem ver a nova versão do espetáculo, porque vocês não vão ver o mesmo espetáculo, mas infelizmente não, mas de assistir as nossas escolhas técnicas ali numa caixa cênica, eu acho que seria mais lindo. Acho que a live vai encerrar, né? Falta 3 minutos. Falta. Eu queria te fazer uma última pergunta, eu queria que você deixasse para gente, para quem for ver esse vídeo depois, algum livro que você tenha lido e que tenha curtido, e como se fosse um conselho final para o povo que faz teatro, que é estudante assim como eu. Olha, o livro eu indicaria de Caio Fernando Abreu, muito apaixonado. Ou então um que eu tô tentando estudar para ver se vai ser o meu novo espetáculo, que é Perdidas Histórias para Crianças que Não Têm Vez. Ninguém vai Tá. montar não, viu? Quem vai montar primeiro sou eu, louca. Deixou claro. Mas é isso, que é uma coletânea que fala sobre bala perdida e a relação de crianças vítimas de bala perdida e suas famílias com autores do Rio de Janeiro. Então, a pergunta aqui, será que em esses 2 minutinhos eu consigo responder? Tá contigo, você que manda. Se eu estou preparando na quarentena algo para já está preparando algo. Eu estou sem óculos, Jesus. Porque já estou. Sim, eu tô preparando coisas para atualização do espetáculo, sim, tá, gente? Nem se preocupem que o espetáculo, mais do que nunca, vai ser outra coisa. Né? Então vai ter muita atualização. Poliana Praça, te amo também. É, Cara, deixa eu te Luciana, te amo agradecer também. muito por você ter topado fazer essa live. De coração, muito, muito obrigado. Hoje está sendo um dia muito especial para mim, porque há um ano atrás eu realizava um sonho, que era participar do Festival de Teatro de Curitiba no palco. Um ano depois eu realizo um outro sonho, que é poder estar conversando com gente do teatro. Esse projeto Minha Vida na Arte é justamente para isso. Eu amo falar de teatro, eu amo ouvir de teatro. Eu poderia ficar 5, 6 horas falando a fio, sem medo nenhum. Então eu queria te agradecer de todo o coração e dizer que a tua peça, o teu espetáculo não perdeu nada. Eu não sei como ele é fora daqui, se não foi na rua, mas foi simplesmente sensacional. Sensacional. Não me deixam mentir. Tem gente vendo a live que eu já vi que entrou aí, que eu falei, foi a melhor peça de 2019. Ah, eu E fico olha que muito eu assisti feliz. muita peça em 2019. Juro por tudo nesse mundo. Eu fico Muito muito, obrigado mais uma muito vez, cara. feliz mesmo, assim. É muito legal ter esse carinho de diversas cidades do Brasil, assim, de diversos estados. Eu recebo mensagens todos os dias, assim, semanalmente de diversos lugares do Brasil. Então, muito obrigado por esse carinho, por fazer os meus sonhos se tornarem realidade. Eu prometo que vou fazer umas lives também lá no meu canal, sei lá, no meu perfil. Uhum. Quando você precisar, novamente conversar, Bruno.